Como vocês sabem, eu faço parte do time de atletas da Kapalua. Inclusive, eu sou muito grata a essa empresa 100% brasileira que apoia a minha jornada no mar com nadadeiras de alta performance. E hoje eu vou falar sobre os tipos de Kapalua que existem. Você sabe qual é a diferença entre cada uma dessas nadadeiras? Você sabe qual é a ideal para a prática do seu esporte? Qual que é a ideal para o body surf, para natação, para o bodyboarding e para o que quer que seja? Fica ligado então que você vai saber tudo sobre Kapalua hoje. Começando então pela Kapalua natação, muita gente pergunta se dá para surfar, se dá para pegar onda com essa nadadeira aqui. O que acontece é o seguinte, a Kapalua natação, ela foi projetada justamente para isso, para essa atividade, para natação. E por quê? Ela tem uma aba, que é essa região aqui da nadadeira, muito mais flexível. Perceba como que a nadadeira nessa região se movimenta. Então ela foi feita para batidas de perna de alta frequência, pensando nos atletas de natação. Isso significa que dá para eu nadar no mar com essa nadadeira? Eu super recomendo, eu acho show, eu amo nadar no mar com essa nadadeira aqui. Principalmente quando eu faço longas distâncias, se eu tô pensando em nadar quilômetros. Porque você não sente que você tá com o pé de pato, parece que realmente é uma extensão do teu corpo. Quem já teve a oportunidade de experimentar a Kapalua natação, com certeza já percebeu isso, que parece um peso pena, é realmente muito flexível, muito confortável tá com essa nadadeira aqui no mar, no rio, né, tanto faz. Agora, se você quer trabalhar de repente potência ou algo do tipo mais específico, velocidade na piscina, você pode usar o outro modelo de Kapalua também. Um tempo atrás o César Cielo estava com uma Kapalua Tritão na piscina, treinando justamente a velocidade e a potência dele. Então eu recomendo demais pra galera que quer nadar no mar, quer ter um conforto a mais, a Kapalua natação. Agora muita gente também tem uma outra dúvida que é relacionada à Kapalua Tritão, se ela realmente é uma Kapalua mais pesada, o que difere ela das outras Kapaluas, por exemplo, a Kapalua Me Peixe Flow. Vou mostrar aqui pra vocês a diferença. Essa daqui é uma Tritão, tá? Ela é tamanho S, ó, tá escrito aqui Small. É uma Tritão S. E essa daqui é uma Kapalua original S também. Olha a diferença dessas duas nadadeiras. Você percebe que a Kapalua Tritão, ela é mais comprida, né? Ela tem uma área, uma superfície maior do que a Kapalua original. A aba, em relação à aba, vou mostrar aqui pra vocês essa nadadeira. A original, ela tem já uma aba bem diferente da natação, ó. Perceba como ela não é mais flexível, como a da natação que eu acabei de mostrar, ó. Se a gente for comparar lado a lado, né, ó. Nesse momento eu tenho a natação, que ó, ela chega a dobrar com uma facilidade absurda. E se eu for mostrar essa Kapalua original, olha como é difícil a movimentação. Então a Kapalua original é massa para você surfar, muito boa, porque você realmente precisa de uma propulsão, precisa ter um objeto mais rígido ali no mar do que uma Kapalua como aquela dali. E em relação ao Tritão, que a galera pergunta se é mais pesado ou não, na verdade o peso não mudou, ela só aumentou de tamanho, só que na água a gente sabe que o peso ele muda ali, né, por causa da questão da gravidade e tal, dos fatores que estão envolvidos nessa questão da flutuação. Mas ela é super confortável, às vezes a galera se assusta um pouco com o tamanho e acha que não é uma nadadeira massa, é muito boa. Em relação à rigidez, ó, olha a rigidez dessa nadadeira, né, dessa aba aqui da nadadeira, já é mais rígida. E uma coisa que eu queria falar também é em relação a esses detalhes aqui na lateral da nadadeira, né, que a gente chama de quilha. Funciona como uma quilha, na verdade uma longarina, para dar direcionamento na onda quando surfa, coisa que a Kapalua natação não tem. Eu fiz já um vídeo com bastante detalhes sobre o Tritão, se você não viu ainda, acessa aqui no canal, tá bem legal, tem vários detalhes falando sobre todo o design dessa Kapalua, que foi inspirado nos seres marinhos. E eu também queria falar em relação agora, uma Kapalua que eu amo de paixão, que eu também pego onda de bodyboard, que é essa Kapalua aqui, que é a modelo UV Brasil, Uri Valadão Brasil, campeão mundial. Ela tem até um selinho aqui, ó, com a assinatura do Uri, nas cores da bandeira brasileira. Ela é muito massa. Qual que é a diferença? A galera pergunta, né? Ah, chego lá no site da Kapalua, tem a Kapalua natação, bodyboarding, Kapalua body surf e a divisão resgate. O que difere essa nadadeira aqui, que também é para surfar, para do body surf? Por que tem uma aba específica de body surf? O que acontece é o seguinte, as nadadeiras voltadas para o bodyboarding,
elas têm uma aba um pouco mais flexível do que a original. Então olha como é a flexibilidade dessa aba aqui da de bodyboarding. Ó, você vê que eu consigo dobrar essa nadadeira novinha. Chegou semana passada na minha casa. Olha como eu consigo dobrar essa região da nadadeira. Quando eu pego uma original, que a primeiro momento você bate o olho assim, ó. Você fala, idêntica, né? Vou até mostrar pra vocês a do Homem Peixe Flow, que tá aqui. Olha só a flexibilidade dessa daqui. Você percebe que ela já é bem diferente dessa aqui do bodyboarding, que dobra muito mais fácil. O que eu acho sobre isso? Eu amo pegar onda também de bodyboarding. Então, pra mim, a do bodyboarding é realmente essa nadadeira, eu sou apaixonada, mas eu também pego onda de body surf com essa. Depende muito da condição do mar. Se eu percebo que eu preciso de mais propulsão, que a onda me pede uma rigidez mais forte, que mais intensa nessa região da aba, a gente que pega onda mais tempo sente isso. Eu pego outra nadadeira, então eu escolho uma Tritão, escolho a Homem Peixe Flow, porque eu acho que vale mais a pena. Agora, se eu tô vendo que tá um mar fácil, assim, que a onda tá vindo de boa, tá com uma formação legal, cara, eu não tenho dúvidas, eu amo essa nadadeira por causa do conforto. É como se fosse, eu não vou, assim, falar que é exatamente igual, mas é como se fosse um intermediário, onde você tem a original, que ela é mais rígida, você tem essa aqui do bodyboarding, que ela é um pouco mais macia, e você tem a da natação, que é bem flexível. E aí muita gente fala, pô, mas a borracha que muda. Todas as borrachas de todas as nadadeiras Kapaloa são feitas com a seringueira. É sempre essa matéria-prima. O que realmente vai mudar é a flexibilidade ou rigidez da aba, que é essa região aqui da frente que muita gente até chama de pala, certo? Então essa daqui macia, a Tritão já mais rígida, para você conseguir ter realmente uma potência, conseguir dar uma, duas tesouradas, duas pernadas e você já tá na onda, ó, já é mais rígida. Lembrando que todas aqui, galera, estão com o mesmo tempo de uso, tá? Exceto essa daqui do Homem Peixe Flow, que chegou em 2019 pra mim lá em Noronha. O Henrique me deu essa. Mas você percebe que elas estão todas novas, então não é como se eu estivesse apresentando nadadeiras, pés de pato, que estão com tempo diferente de uso, porque isso aí poderia influenciar, né? De repente, se eu trouxesse uma Kapaloa de surf aqui, que eu surfo quase todo dia, e eu tenho ela há 10 anos, talvez elas estivessem em outra condição. Essas são as diferenças, né? As principais diferenças entre as nadadeiras. E aí, tirando algumas dúvidas assim, a galera pergunta, o que você acha do Tritão para nadar? Eu acho massa. Às vezes eu tô no mar e eu quero brincar, né? Quero treinar velocidade, explosão, quero treinar potência. Cara, eu vou com o Tritão. Eu vou com o Tritão porque eu sei que eu vou, sei lá, dar um tiro de 10, 15 segundos com muita potência. Respiro, paro, sigo o meu treino. Agora, se eu tô pensando em treinar longas distâncias, eu não tenho dúvidas que eu vou de Kapaloa natação, tá? É bem esse jogo assim que eu gosto de trabalhar. E nadadeira é uma coisa que você vai se acostumando. Não dá pra dizer que pra mim funciona assim, que pra você também vai funcionar, sabe? Cada pessoa tem uma adaptação ao equipamento que usa. Às vezes a galera fala, não, pô, pra mim melhor pra nadar é isso aqui, ó, Tritão. Bom, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem ficado com alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários pra poder ajudar vocês. Lembrando que no site Kapaloa vocês podem encontrar mais detalhes sobre cada nadadeira dessas. Tem vários vídeos ali explicativos com bastante detalhe pra enriquecer a tua prática esportiva. Quem gostou desse vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal, beleza? Aloha, galera, até a próxima!